Bem-vindos, bem-vindas à nossa live sobre Ikigai, razão de viver e propósito. Então, na live passada, quero aqui um bocadinho mais baixo, na live da semana passada, no terceiro pilar, o pilar do profissional, eu falei-vos que nós tínhamos dois tipos de pessoas, né? Ou dois tipos de pessoas que estão com problemas neste pilar, nesta questão. Um deles seriam aqueles que são workaholics, né? Trabalham demasiado porque estão a fugir de algo, do género estão a dar demasiado num pilar porque algo está a faltar no outro pilar. Mas depois também temos... só um bocadinho... Depois também temos aqueles que não gostam do trabalho onde estão, que não gostam do que fazem, que estão desconectados do que fazem e é para esses a live de hoje, porque normalmente quando nós não gostamos do que estamos a fazer ou não sabemos que caminho seguir, a profissional, nós estamos desconectados do nosso propósito. Nós não sabemos qual é a nossa razão de viver. Às vezes sabemos e estamos aí na direção completamente oposta só para fugir, só para não lidar com isso, não é? Mas aqui neste caso seria então onde nós vamos descobrir, levantar um bocadinho o véu sobre o nosso Ikigai, sobre a nossa razão de viver, sobre o nosso propósito. Então, para quem está a ver a live gravada, vão buscar papel, vão buscar caneta, ok? Porque vai ser para escrever, vai ser para vocês apontarem as respostas às perguntas que eu vos vou trazer e enviem também esta live para aquela pessoa que vocês sentem que está assim um bocadinho perdida, um bocadinho à deriva e que pode também ajudar-la a ela, ok? Então, antes de mais, o que é Ikigai? O Ikigai... Olá Sandra, boa tarde! O Ikigai, ele significa razão de viver e é um termo japonês. Para os japoneses, todos têm um Ikigai, todos têm uma razão de viver. E esta razão de viver pode ser lida como o nosso propósito, né? Descobrir qual é o nosso Ikigai requer conhecimento pessoal, requer autoconhecimento. E às vezes conhecer-nos a nós mesmos é assustador. Por isso muitas pessoas acabam por fugir. Boa tarde, Sandra. Sandra vai buscar papel e caneta porque vai ser preciso escrever hoje. E envie para uma amiga. Envie para uma pessoa que precisa de ouvir esta live sobre propósito e razão de viver. Então, aqui mergulhar no nosso autoconhecimento, mergulharmos em quem nós somos, às vezes pode ser assustador. Porque nós estamos muito habituados a que os outros nos digam quem nós somos. Tu vais seguir esta área, tu vais vestir-te desta maneira, tu vais comer desta forma, tu vais te dar com estas pessoas e no meio disto e no meio dos padrões também que a sociedade nos impõe, nós acabamos por nunca saber o que é que nós gostamos, o que é que nós queremos, quem é que nós somos. E então hoje vamos mergulhar assim um bocadinho no nosso autoconhecimento. Saber qual é a nossa razão de viver traz-nos satisfação... Caiu-me aqui uma coisa. Traz-nos satisfação e significado para a nossa vida. Então, se vocês se sentem insatisfeitas com a vossa vida e sentem assim um vazio na vossa área profissional, fiquem até ao fim, porque nós vamos falar de muita coisa sobre isso. Há aqui algo que muitas vezes é falado na nossa sociedade, que é quem nós somos versus o que nós fazemos. Quando chegam à minha beira e me perguntam: olá Ana, ou podes-te apresentar? O que é que eu costumo dizer? Olá, eu sou a Ana Filipa, tenho 30 anos, sou do Porto e sou terapeuta, professora de yoga. Não é? É quase como se isto me definisse, como se isto dissesse quem eu sou. Mas a realidade é que o Ikigai não é sobre nós nos definirmos pelo nosso trabalho, mas sim sobre podermos encontrar sentido e satisfação no que nós fazemos, em vez de apenas estarmos a trabalhar para pagar as contas. A ideia é ir um pouco mais além
de só trabalhar para pagar contas, mas trabalhar com coração, trabalhar com alma. Na minha visão pessoal, o nosso propósito é mutável. Consoante aquilo que nós vamos vivendo, crescendo, experienciando, o nosso propósito vai mudando. E eu sou a prova disso. Então, antes de passar aqui esta parte, preciso de vos dizer que esta é uma das razões pelas quais o autoconhecimento é tão importante, não é? Muitas vezes nós permitimos ir com a maré, ir com o rebanho, não é? Com o resto das ovelhas, e isso faz com que nós nos desconectemos de nós mesmos e da nossa essência. Então, para voltarmos a este caminho e para sempre que haja uma mudança na nossa vida, nós voltarmos a recalibrar a nossa rota, nós precisamos de autoobservação, autoanálise, percepção dos nossos sentimentos e das nossas emoções. As respostas elas nunca estão fora, elas nunca estão no outro, elas estão sempre dentro. O que nós às vezes vamos precisar é de ajuda para iluminar o nosso caminho, ajuda para nos ajudar a fazer alguém que nos faça as perguntas certas, ok? Que vai acendendo as tochas e iluminando o caminho, mas na realidade nunca vai ser ninguém externo que vai dizer o que é que tu deves fazer ou o que tu não deves fazer. Aliás, é uma das coisas que eu não vou fazer aqui, eu não vou dizer tu tens que seguir este caminho, tu tens que seguir aquele, ok? Vou-vos trazer perguntas, vou-vos trazer uma dinâmica e também trazer-vos a minha história. E eu aqui preciso-vos contar a minha história porque eu acredito que vai ajudar-vos a perceber como é que o propósito é mutável e como é que as coisas surgem na nossa vida, ok? Então, vamos lá para a partilha. Deixem-me só ver aqui uma coisa. Ótimo. Então, aos 14 anos, ali na mudança do 8º para o 9º ano, eu já sabia que eu queria seguir artes. E tanto que eu queria seguir artes, que eu mudei de escola de propósito para conseguir ter artes no meu 9º ano, porque a escola onde eu estava, com os amigos, com os colegas que eu tinha começado desde o 1º ano, não é? Ela não me permitia eu seguir artes. Então, eu mudei de escola sozinha, eu com 14 anos enfrentei o desconforto de dizer eu quero ir para outra escola porque eu quero estudar isto, mesmo que eu vá sozinha, porque eu sabia que o meu caminho era por ali. Então, se eu com 14 anos consegui, vocês também conseguem, ok? Aos 18 anos, né? Então eu segui artes, aos 14 eu segui artes, quis seguir artes, mudei para o 9º, depois no secundário estudei artes. Aos 18 anos, naquela hora de escolher qual a faculdade, escolher qual o curso, não é? Eu tive que escolher e houve ali um momento, houve ali um sinal, umas conversas que eu ouvi e que eu senti, eu tenho de seguir para artes plásticas, para pintura. Então, consoante os meus valores, os meus gostos e qualidades, eu acabei por escolher artes plásticas e pintura. Porquê? Eu era muito boa à geometria descritiva. E a maior parte dos meus professores queriam que eu fosse para a arquitetura. Primeiro porque na sociedade ser arquiteto é muito mais, cai muito melhor, né? no título do que dizer sou artista plástica. Então os meus professores, como eu era tão boa, eu era a melhor aluna da turma à geometria descritiva e aliás eu devorava a geometria descritiva e não hoje gosto, eles queriam que eu seguisse arquitetura, mas algo me dizia que não era arquitetura. Porquê? Com 18 anos eu já sabia, não sabia que era um dos meus valores, mas sabia que era algo importante para mim, a minha liberdade era importante para mim. E quando eu pensava em arquitetura, eu via cubículozinhos, eu via muitas linhas retas, eu via muitas caixinhas. E eu queria algo livre, eu queria algo que me permitisse expressar a minha criatividade. Então, aí eu fui para artes plásticas, já aqui ancorada neste meu valor da liberdade. Então, o meu curso de artes plásticas era um curso, uma licenciatura de 4 anos, ok? No quase início do último ano, provavelmente não no início, mas ali lá para janeiro, setembro, outubro, novembro, dezembro, após 5 meses do meu último ano,
eu percebi que aquilo já não era o que eu queria. E então aqui começa a mudança do meu propósito, não é? Aquela mudança, quando nós mudamos, o nosso propósito muda connosco. Porquê é que eu percebi que aquilo não era o que eu queria? Não é que eu não gostasse de pintar, não é que eu não gostasse de artes plásticas, de pintura, de criar, o que quer que seja, mas eu senti que o método de ensino onde eu estava e como ia continuar a partir dali se eu fosse para o mestrado, por exemplo, que ele me ia castrar, ia e já estava a castrar dois dos meus valores mais importantes, que é a liberdade e a integridade. Então eu decidi sair. E este decidi sair não foi fácil. Porquê? Uma vez mais eu era uma das melhores alunas da turma. Então eu tinha uma grande pressão da parte dos meus professores para eu continuar para mestrado. Só que eu não queria continuar para mestrado. E aliás, eu já estava naquele momento que talvez alguns de vocês possam identificar que o meu corpo já gritava que não queria estar no mestrado. Eu tinha crises de ansiedade todos os dias que ia e vinha no comboio para a faculdade. O resto do dia eu passava bem, mas o momento de na estação entrar no comboio e ir, e o momento de entrar no comboio e vir, era o pior momento do dia para mim. E isso já era um sininho, para não dizer um bongo, não é um bongo, é um gongo, exatamente, de que algo estava errado ali, né? Hoje, com 30 anos, eu percebo que aquilo estava a castrar dois dos meus valores mais importantes. Na altura eu não sabia esta coisa dos valores, eu apenas sabia que não dava mais, eu não aguentava mais ali. Eu não aguentava que me dissessem como é que eu tinha que fazer as coisas, em vez de eu fazer aquilo que eu queria, né? Porque a pessoa escolheu um curso por liberdade e afinal chega lá e não tem liberdade nenhuma, de ter que justificar tudo o que eu faço, de não poder expor o que eu quero, mas tenho que expor aquilo que o professor quer. Isto começou aqui a mexer comigo, a fervilhar, ok? Então aqui eu percebi que eu tinha que mudar. Não sabia para onde, não sabia para quê, mas eu sabia que não podia continuar. Para vocês terem uma noção, eu inscrevi-me no mestrado. Eu inscrevi-me, tratei de tudo, fui à primeira aula de apresentação, saí da primeira aula de apresentação diretamente para a secretaria para cancelar o meu mestrado. Foi exatamente assim. Então, eu fiquei à deriva. Eu coloquei durante mais ou menos 1 ano e meio o meu propósito em viajar e no meu relacionamento amoroso. E isto é algo que eu não vos aconselho a fazer. Não coloquem o vosso propósito, a vossa razão de viver noutra pessoa. Porquê? Porque as pessoas têm vontades próprias, não é? E os relacionamentos têm que ser construídos a dois. Não podem ser construídos naquele local de eu preciso de ti para viver e para estar bem. Então, no final de 2027, eu bati no fundo. O relacionamento terminou de uma forma bastante tóxica. E no final de 2027 eu perguntei-me o que é que eu quero fazer? O que é que eu gosto? O que é que eu preciso? Eu não sabia. Eu não sabia o que é que eu queria fazer, eu não sabia o que é que eu gostava, porque durante 1 ano e meio eu tinha vivido em função de nutrir e agradar um relacionamento amoroso. Em ser a pessoa, não é, ideal para aquele relacionamento amoroso. Então, depois de 1 mês, assim, bastante depressivo, eu percebi, ok, o que é que eu quero fazer? O que é que eu gostava de fazer? Olha, eu gostava de saber mais de yoga. Eu comecei a praticar yoga na faculdade, no 2º ano de faculdade, ou 3º ano de faculdade, mas era uma coisa tipo 1 vez por semana, sem muito compromisso, não é? E fazia umas vezes em casa por YouTube, mas eu não sabia grande coisa de yoga. Então eu disse, ok, eu gostava de fazer uma formação de yoga, e já me tinham falado de uma formação de yoga. Eu fui lá, fui ver como é que era, quais eram os valores, só que para fazer aquela formação de yoga de 2 anos, eu precisava, todos os meses, pagar uma mensalidade de, acho que era 50 euros, tenho certeza. Então eu percebi que eu precisava de um emprego, que eu não tinha também na altura.
Porque o meu emprego também vivia em função do meu relacionamento. Eu era meio nómada durante 1 ano e meio. E o que é que eu vos quero dizer com isto? Eu disse ao universo, arranja-me um emprego e eu inscrevo-me nesta formação. Se for para ir para a formação, eu vou encontrar um emprego. Eu contei mais de 60 currículos, ok? Não vos sei dizer números ao certo, mas eu sei que entreguei mais de 60 currículos para tudo. Empregada de mesa, empregada de mini preço, de supermercado, de tudo. Fui chamada para algumas entrevistas, algumas delas eu entrei e disse o que é que eu estou aqui a fazer. Eu não quero ser aceita aqui. E não houve um dia ou uma semana que eu fui chamada para 2 entrevistas na restauração. E fui aceita numa delas. Eu nunca tinha trabalhado na restauração, já tinha trabalhado como empregada de loja, mas nunca tinha trabalhado na restauração. Então disse, ok, bora. Eu arranjei o emprego, eu tenho o contrato, bora para a formação. Eu não tinha um plano. O meu plano era só fazer a formação, ok? Era simplesmente tipo, o que é que eu gosto? Gosto disto, ok, então vou arranjar a forma de fazer isto. E o caminho surgiu. Sabem aquela frase de coloca o pé que Deus coloca ao chão? Foi sobre isso. Então, em 2019, eu entrei para a restauração e comecei a formação de yoga em fevereiro de 2018. Em 2019 eu já percebia que eu queria ensinar yoga, que eu queria trabalhar com aromaterapia, porque entretanto este ano, de 2018 a 2019, eu além de fazer formação de yoga, fui fazendo outras formações. A de Theta Healing, a de Aroma Touch, estudei sobre óleos essenciais, sobre cristaloterapia, sobre xamanismo. Então, eu não me fiquei pela formação de yoga. Eu gastei todos os meus salários em formações. Então, não aconselho também. Não sigam um exemplo, inspirem-se só, ok? Então, em 2019 eu já sabia que eu queria trabalhar com yoga, com essenciais e atender com as terapias energéticas. E penso que em abril, acho eu, março, abril de 2019 eu despedi-me, então eu só trabalhei 1 ano na restauração. Passados uns 3 meses eu estava lá de novo, porque eles precisaram de ajuda e entretanto assinei um contrato a part-time, em vez de ser full-time, outra história, ok? Mas o que é que eu vos quero dizer? Desde aí, de 2019 até aqui, agora, a que mês é que estamos? Junho de 2024, né? Não foi um caminho reto. E foi muito sobre testar, ver se eu gosto, se funciona e voltar a tentar, ok? Por exemplo, houve uma altura em que eu queria ter muitas turmas de yoga. Hoje já não quero ter muitas turmas de yoga, porque eu já tive e não gostei da experiência e percebi que não era para mim. Houve uma altura em que eu queria abrir o meu espaço de terapias. Só que uma amiga fez isso antes de mim e pela experiência dela eu percebi que afinal não queria isso também. Eu achava que queria atender presencial. Comecei a atender presencial e depois atendi online e percebi que gosto muito mais de atender online. Então, foi o experimentar, testar, ver se gosto, se funciona e voltar a tentar, que aos pouquinhos eu encontrei-me e ainda estou-me a encontrar. Então, tu também vais precisar disto. Independentemente do momento onde estás, do processo, que nós já vamos aí, tu vais precisar muito deste testar, ver se gosto, se funciona. Se funciona, ótimo, continua. Se não funciona, reformula. Experimenta de outra forma, testa de outra forma. O que é que será que eu gosto, o que é que eu será não gosto? E isso acontece não só nas terapias, mas, por exemplo, no meu próprio Instagram. Eu experimento uma coisa. Olha, gostei, funcionou bem. Ok, eu continuo a fazer. Eu experimento hoje fazer um Reels de outra forma. Olha, não gostei do resultado. Olha, não teve o resultado que eu esperava. Deixo de fazer. Ok? Então, na nossa vida vai ser muito sobre isso. Sobre testar, experimentar, perceber se gostamos ou não e dizer sim ou não. E se for não, colocar de lado. Ok? Então, vamos começar. Vocês têm aí papel e caneta à mão para começar as perguntas? Agora vem a parte prática. Deixem-me ver aqui as meninas que estão cá. Ok, meninas. Prontas? Vamos lá sobre falar. Agora vamos à parte do razão de viver e propósito na prática. Ok? Papelzinho e caneta.
Nós vamos começar por umas perguntas que não pertencem ao Ikigai, mas que, do meu ponto de vista, faz todo o sentido nós as fazermos, porque elas vão nos guiar, ok? E se vocês estão a ouvir aí e acham que alguém precisa de ouvir esta live, reencaminhem esta live, ok? Vamos ajudar as pessoas a encontrar os seus propósitos. Então, primeira pergunta. Em criança, o que é que tu gostavas de fazer? E se quiser podem me responder aqui, ok? Porque depois vou-vos ajudar também a montar o vosso Ikigai no final. Então, o que é que tu gostavas de fazer em criança? Ok? Eu, por exemplo, lembro-me que eu gostava de pintar, gostava de criar, gostava de apanhar flores, apanhar plantinhas, gostava de apanhar cristais e procurar pedras diferentes. Gente, eu não estou a brincar, estou a falar a sério, ok? Eu já gostava disto. E isto vai-me já dar ganchos para o meu Ikigai, por exemplo. Eu nessa altura já gostava de pintar e de criar. Eu já tinha o valor da criatividade, que nós vamos falar ali à frente. Esta questão com as flores, com os cristais, eu já tinha esta conexão à natureza e esta sensibilidade para com os outros seres vivos e não vivos. Vocês estão a escrever aí? O que é que vocês gostavam de fazer em criança? Fora isso, o que é que vocês diziam em criança que queriam ser em adultos? Eu quero ser astronauta, eu quero ser polícia, eu quero ser bombeiro. Eu sei que isto pode parecer parvo, mas nem tudo é parvo e eu vou-te mostrar porquê. Eu queria ser professora. Houve uma fase em que eu queria ser professora. Porquê? Porque como eu entendia facilmente o que os meus professores explicavam, havia colegas meus que não entendiam, então muitas vezes eles pediam para eles explicar. E eu conseguia, com a criatividade, explicá-los de forma diferente, não é? E eu gostava disso, eu gostava de ensinar ao outro. Contudo, uma vez mais, não é? Aqui esta minha questão da liberdade, eu sei que eu não ia funcionar como professora no ensino normal. Eu precisava de algo fora da caixa. E se vocês repararem, o que é que eu faço hoje? Eu ensino o yoga. Eu partilho estes ensinamentos que eu sei convosco. Eu ensino a usar óleos essenciais. Então, esta parte do ensinar continua aqui. Só não é como a minha criança pensava. Algo que eu também gostava de ser quando eu era criança era cabeleireira. Vocês dizem, olha, mas tu não brincas com o cabelo. Não, só brinco com o meu, gente. Eu corto o meu cabelo. Por isso é que às vezes está meio acima, meio abaixo. E divirto-me muito. Mas onde é que eu quero chegar com isto? À criatividade e ao autocuidado, não é? Uma vez mais, a questão de cortar o cabelo traz muita questão da criatividade e o do cuidar do outro e cuidar de mim mesma. Então, estas coisas que nós éramos em criança e queríamos ser em criança e gostávamos de fazer em criança, são dons e habilidades com as quais nascemos. Não nos foi dado pelo ensino básico, pelo ensino secundário, pela nossa licenciatura. Não foi adquirido com qualquer formação, nós nascemos com eles. E são estes dons e habilidades com os quais nós nascemos que nos fazem únicos. É por isso que eu, ao trabalhar com os óleos essenciais e com as terapias, trabalho de uma forma e outra pessoa que teve exatamente as mesmas formações que eu trabalha de outra forma. Porque eu trabalho muito com a criatividade, com esta questão. A outra pessoa trabalha com os outros dons dela. Nós podemos trabalhar com o mesmo, mas vamos trabalhar de forma diferente. E é isto que faz-nos únicos. É a nossa especialidade, não é? Dentro daquela própria área. Então, aproveito para te perguntar. Quais são os teus dons e talentos que tu já reconheces que tu tens? Querem partilhar aqui comigo nos comentários os vossos dons e talentos? Eu gostava de saber. Aliás, vou partilhar, enquanto vocês escrevem os vossos dons e talentos, quero partilhar convosco uma coisa. Quando eu era pequena, eu já era muito sensível às energias. Só que na altura, não é? Há 30 anos atrás, 25 anos atrás, ninguém falava disso dessa forma, né? Mas eu era muito sensível às energias. Eu, dependendo de onde eu entrasse, eu ficava doente. Eu, muitas vezes... precisava de fazer limpezas energéticas e felizmente a minha família tinha contactos de pessoas que faziam isso, só que isto era visto como um defeito. Pela minha família,
a minha sensibilidade energética era como se eu fosse fraca de espírito. Como se eu não tivesse força para lidar com meios ambientes, não é? Com um sítio com confusão, com pessoa, shoppings, por exemplo. A realidade é que eles estavam a ver pelo lado contrário. Então aquilo que do ponto de vista da minha família era um defeito, não é? Na realidade é um dom. Só que eu não sabia usar e ninguém me sabia ensinar a usá-lo, não é? Basicamente o que eu já fazia na altura, eu entrava num espaço e eu limpava o espaço energeticamente. Eu trazia tudo para mim para deixar o espaço e as pessoas melhores, só que eu adoecia porque eu não sabia limpar-me sozinha, ninguém me ensinou a fazê-lo. Então, às vezes, se vocês não souberem responder o que é que vocês gostavam, o que é que vocês queriam ser, os vossos dons e talentos, perguntem aos vossos pais, aos vossos familiares. Muitas vezes eles saberão de vos dizer coisas que vocês se calhar não se lembram por alguma razão. E tenham atenção a isto, a estes defeitos, a estas coisas que a nossa família se calhar considerava que não eram tão bom, nem tão normal, não é? Porque não é normal a menina entrar em qualquer lado e passar mal. Não é? Pois não é normal, mas gente, eu não sou normal, eu sou única. Sou especial, não é? Todos somos especiais, então todos vamos ser diferentes. Então tenha atenção também a estas questões que foram vistas como defeitos, se calhar não são defeitos. Se calhar são os teus dons e as tuas habilidades que ainda tu não olhaste com esse olhar de dom e de habilidade. Ok? Próxima pergunta. Maltinha que acabou de chegar, pega no papel e na caneta, porque estamos a responder perguntas. E enviem a live para as pessoas que façam sentido para vocês, porque isto está a render. Se tu tivesses todo o dinheiro do mundo, se não tivesses que te preocupar com dinheiro, com ganhar dinheiro para pagar contas, o que é que tu fazias da tua vida? Como é que seriam os teus dias? Como é que tu passarias o teu tempo? Enquanto vocês respondem, eu vou partilhar convosco. Vou só beber um bocadinho de água, que já estou a falar há muito tempo. Reparei agora que estou a falar há meia hora sem beber água. Não pode ser. A minha garganta assim não aguenta. Então, como é que se eu não precisasse pensar em dinheiro, como é que eu gostaria de passar os meus dias, de viver a minha vida? Neste momento. Já falei lá no início, o nosso propósito é mutável, ok? Então, neste momento, eu gostaria de viajar, eu gostaria de conhecer vários sítios do mundo, gostava de ter uma casa no campo onde eu pudesse cultivar a minha alimentação, os meus alimentos, de viver uma vida assim, slow living, sabem? Com calma. Gostava de ter, fora a minha casa para viver, uma espécie de quinta, onde eu pudesse ter animais de rua e os pudesse acolher e ajudar, até encontrar famílias para eles. Ainda assim, gostaria de continuar com este trabalho aqui no Instagram, de inspirar os outros, de partilhar e continuar com os óleos essenciais, com as terapias, obviamente com menos pressão, não é? Porque quando nós temos contas para pagar, nós colocamos um bocadinho de pressão e de exigência em nós. Então seria algo muito mais leve, mas eu continuaria a fazer isso. Isso é algo que realmente me nutre e me dá prazer. Então, se tu tivesses todo o dinheiro do mundo, tu continuarias a fazer o que tu fazes hoje? Sim ou não? Quero respostas. Sim ou não? Enquanto vocês me respondem sim ou não, tenho uma outra pergunta para vocês, que esta provavelmente vai-vos demorar um bocadinho mais tempo a responder. Quais são os teus valores inegociáveis? Eu partilhei convosco uma parte da minha história ali dos meus 14 aos meus... Quanto é que eu tinha em 2019, gente? Os meus 25, acho eu. E eu partilhei convosco que existem 2 valores ali que eu senti que estavam a ser deturpados, não é? Que era a liberdade e a integridade. Mas eu tenho outros valores inegociáveis. A verdade, a criatividade, a amizade, o amor, a família. Então, quais são os teus valores inegociáveis? E isto vai ser importante,
Porque se em algum momento tu receberes uma proposta ou uma oportunidade, mas ela castra algum dos teus valores inegociáveis, tu tens que ponderar muito bem como é que vais fazer isso. Se castrar um dos teus valores inegociáveis por um dia, uma semana, um mês, já começa ali. Mais do que isso, se castra um dos teus valores inegociáveis, isso vai-te adoecer a alma. E quando nós adoecemos a alma, começa lá no campo, no corpo espiritual, passa para o energético, passa para o emocional, para o mental e vem bater na porta do corpo físico. Lembram-se das minhas crises de ansiedade quando eu estava a terminar o último ano de faculdade, né? A dizer, mulher, tu estás no sítio errado, isto já não é para ti. Então é sobre isso. Se vocês não souberem os vossos valores, vocês digam-me e eu planeio ou uma live ou um conteúdo sobre valores. A Mónica diz-me que os valores dela são família, liberdade, verdade, amor, humildade, transparência. Transparência. Também é daqueles que tipo... É assim, eu nem posso considerar que a transparência é um valor meu, porque a minha cara transparece tudo. Gente, eu quando não gosto, eu posso tentar disfarçar, mas não dá. É mais forte do que eu. Sou demasiado expressiva e ultrapassa o limite. Era ótimo quando a gente usava máscara, porque já escondia alguma parte da feição, mas mesmo assim não dá. Mas é isso. Os vossos valores inegociáveis, ok? E se o vosso trabalho atual castra algum dos vossos valores inegociáveis, tenham atenção a isso. Porque eles são inegociáveis por alguma razão. Então, finalmente chegamos ao círculo do Ikigai. E eu tenho uma imagem para partilhar convosco, mas eu acho que vou primeiro fazer-vos as perguntas para vocês não se distraírem com a imagem. Depois partilho a imagem para vocês verem. Então, o círculo do Ikigai traz-nos 4 questões. Estas questões que eu fiz até agora são questões preparatórias. São questões de aquecimento porque vão-vos ajudar. Mas agora chegamos ao Ikigai na realidade, não é? Então, primeira pergunta. Atualmente, o que é que tu amas fazer? Quais são aquelas coisas que tu amas realmente fazer? Posso-vos dizer, olhem, eu continuo a gostar de pintar, apesar de não ter seguidar, eu continuo a gostar de pintar. Gosto muito de inspirar os outros, de fazer este tipo de conteúdos, por exemplo, esta live, trazer-vos estas informações. Eu adoro estudar, eu amo estudar, aprender coisas novas, ler, é algo que realmente me nutre, trazer para mim e depois passar para vocês, sabem? Eu gosto destas coisas. Por exemplo, os meus stories também no Instagram, aquelas inspirações matinais, inspirar com comida saudável, inspirar com atividades saudáveis. Eu gosto de fazer isso. Gosto de estar na natureza, de apanhar sol, de banhos de mar, de banhos de rio, de caminhadas, de estar com pessoas. Então, tipo, o que é que tu amas fazer? Mesmo que pareça parvo, tipo, nada... Gostar do mar não tem nada a ver com trabalho. Não é? Gostar de estar à beira-mar, de estar na natureza, não tem a ver com trabalho. Diretamente não. Mas será que não tem? Escrevam tudo, ok? O que vocês amam fazer. Ouvir música, ver séries, coloquem. Porque à frente isso pode-vos dar aqui uma ideia quando chegamos à parte da pergunta. Pergunta número 2. O que é que tu fazes bem? E caso tu não saibas o que é que tu fazes bem, podes perguntar aos teus amigos e colegas. Por exemplo, sou vegetariana desde os 18 anos. Então, eu aprendi a cozinhar para mim. Só que eu não sei cozinhar carne nem peixe. Só sei cozinhar comida vegetariana. E eu amo a minha comida vegetariana. Do meu ponto de vista, eu sou muito boa, eu faço muito bem a minha comida vegetariana. Do ponto de vista dos meus pais, não. Então, se calhar, eu fazer comida vegetariana para fora não é uma boa ideia. Estão a perceber? Esta coisa do pergunta aos amigos é tipo, o que é que tu realmente fazes bem? E essas coisas do que tu fazes bem, coloca numa listinha.
Escreve todas as coisas que tu fazes bem. Terceira pergunta. Gente, como é que... Terceira pergunta. O que é que te pagam para tu fazeres? Por exemplo, eu falei há pouco de que gostava de estar à beira-mar. Pagam-me para eu estar à beira-mar? Não. Então, se calhar aqui já... Né? Pagam para eu fazer comida vegetariana? Se calhar algumas pessoas pagavam, se calhar não todas. Os meus pais não, por exemplo. Né? Algumas pessoas da minha família também não. O que é que... Pagam-me para quê? Por exemplo, em 2019, quando eu decidi que queria fazer aulas de yoga, eu dei uma ou duas ou três aulas gratuitas no estudo da minha professora, tipo com uma avaliação. Outras colegas minhas que já eram professoras de yoga, já tinham estudos, foram só repetir, renovar a formação, gostaram da forma como eu dei as aulas e disseram, olha, eu preciso de uma substituição X dia em tal local. O valor é este. Tu queres? Então aí eu vi uma oportunidade. Espera lá, vão-me pagar para eu fazer isto. Não é? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com os óleos essenciais da doTERRA, eu comprei o kit, eu comecei a estudar para mim com o intuito de vender, não é? Com o intuito de partilhar os óleos essenciais e ensinar a usar, mas demorou um tempo até as pessoas verem que eu fazia aquilo bem e decidirem me pagar para eu o fazer. Ainda demorou aqui um tempinho. O mesmo com as terapias, né? Por exemplo, quando eu comecei a primeira vez a fazer terapias de Theta Healing, isto em 2019, né? Eu ofereci umas 4, 5, talvez mais sessões, fora aquelas que estão dentro da própria formação que nós fazemos troca, né? Para começar a validar, a ter validação do meu trabalho. Então, há coisas que nós já sabemos que somos pagos por isso, há outras que ainda não. Por exemplo, eu amo pintar, eu pinto bem, segundo algumas pessoas. Pagam para eu pintar? Às vezes. Não com tanta recorrência como eu queria, mas ainda o fazem. Então, o que é que te pagam para tu fazeres? Quarta pergunta. Nós estamos já a terminar as perguntas, ok? Quarta pergunta. O que, na tua visão, isto aqui é muito importante, na tua visão, não das outras pessoas, na tua, o que é que o mundo precisa? Então, na minha visão, o mundo precisa de viver com mais calma, de cuidar mais de si, de olhar mais para dentro, de cuidar mais das suas feridas, das suas dores, né? Do seu lado emocional, do seu lado energético também, de olhar para o passado, para ir ali colocar uns pensinhos bonitos para então seguir melhor para o futuro. Precisa de cuidar de si mesmo de forma mais natural, sem tantos químicos, sem tantos tóxicos, e de uma forma também não como tratar o sintoma, mas querer prevenir, sabem? Mais como prevenção. Então, na minha visão, o mundo precisa disso. E na tua visão, do que é que o mundo precisa? Escreve a tua resposta, ok? Enquanto eu vou procurar a imagem. Então, com as vossas respostas aí todas escritas, vocês agora vão conseguir perceber como é que isto se encaixa. Então, vocês responderam ao círculo de fora. O que é que amam fazer, o que fazem bem feito, o que são pagas para fazer e o que o mundo precisa. Esses 4 círculos externos, eles vão criar interseções. Então, o que tu amas fazer junto com aquilo que tu fazes bem, vai-te fazer sentir satisfeito, mas vai ter um sentido. Porquê? Porque tu não sabes se o mundo precisa disso, ou talvez o mundo nem precise. Voltamos, espero que sim. Então, aquilo que tu fazes bem feito e que o mundo te paga para fazer, olha que eu não consigo ver. Deixa-me ver o que eu tenho aqui. O que o mundo te paga para fazer e tu fazes bem feito, dá-te a tua profissão. É confortável, mas é vazio, não tem paixão, né? O que te pagam para tu fazeres e aquilo que o mundo precisa, dá-te a tua vocação. A tua vocação
Gente, estou perdida. A tua vocação junto com a tua missão, ela causa-te excitação, mas com incerteza, porque tu não sabes se fazes bem feito. Né? Falta-te ali o outro cantinho, que neste caso é o azul. E depois tens o que tu amas fazer com aquilo que o mundo precisa, que é a tua missão. A tua missão, quando interseta com a tua paixão, dá-te prazer e plenitude, mas não tem riqueza, porque falta-te aquele círculozinho de baixo do que aquilo que te pagam para tu fazeres. Por isso é que é tão importante nós unirmos os 4 círculos, as 4 fases: a paixão, aquilo que tu amas fazer com aquilo que tu fazes bem feito; a missão, aquilo que tu amas fazer e que o mundo precisa; a profissão, que é aquilo que tu fazes bem feito e que és pago para fazer; e a vocação, que é aquilo que o mundo precisa e que tu és paga para fazer. E agora vem a parte que se calhar é um bocadinho mais desafiante, que é: qual é a frase central que une estas 4 respostas? Que une aquilo que tu respondeste que amas fazer, com aquilo que tu fazes bem feito, com aquilo que és paga para fazer e aquilo que o mundo precisa. O que tu respondeste nestes 4 círculos, qual é a frase na qual tu traduz tudo isso? Eu vou-vos dar um exemplo que eu escrevi meu, ok? Através de, e aqui o através de é dos meus dons, ok? Da minha criatividade, da minha conexão espiritual, da minha capacidade de ensinar, eu inspiro e ensino às pessoas a se conectarem com elas mesmas, isto é o que o mundo precisa, a se conectarem com elas mesmas, com o seu corpo e a se ouvirem para cuidarem de si de forma natural e viverem em harmonia. Então, aquilo que eu amo fazer, que faço bem feito, tenho os meus dons e os meus talentos, que eu amo fazer, tenho as minhas paixões, né? Aquilo que o mundo precisa e aquilo que me pagam para fazer. Então, o que eu vos desafio aqui é vocês a criarem esta vossa frase. Através de os vossos dons, habilidades, o que é que tu vais fazer? No meu caso, eu vou inspirar e ensinar, né? A quem? Para quê? Né? E então, completa a tua frase. Alguém conseguiu completar a sua frase? Se quiser partilhar aqui, podem partilhar a vossa frase do Ikigai. A resposta a que é que vocês amam fazer, fazem bem feito, são pagos para fazer e o mundo precisa, com os vossos dons, habilidades e talentos, sem mexer com os vossos valores inegociáveis. Né? Que é tudo aquilo que nós falamos na live de hoje. Quem está a chegar agora no final e tiver interesse, a live vai ficar gravada, vocês vejam com tempinho e escrevam, ok? Porque tem que ser escrito. Quando nós escrevemos, eu falei disto na live passada, quando nós escrevemos é como se nós colocássemos tudo o que está aqui confuso, baralhado dentro de nós no papel. É como se nós materializássemos isso, trouxéssemos isso para fora, dessemos um corpo. Então, coloquem no papel, ok? Eu faço este trabalho também nas nossas sessões de terapia, quando as pessoas chegam meias perdidas. Quando necessário, eu ajudo-vos aqui. Obviamente, como eu vos disse lá no início, não sou eu que vos vou dizer o que é que vocês gostam de fazer. Não sou eu que vos vou dizer quais são os vossos talentos, as vossas habilidades. Isso é autoconhecimento. É aquilo que falámos lá no início da live. Nós temos que investir um tempinho a mergulharmos em nós mesmos, em nos conhecermos, em nos aprofundarmos, perceber o que é que nós gostamos, o que é que nós queremos, o que é aquilo que nós somos bons a fazer. Por isso é que tenho aqui estas perguntas todas. E para vocês responderem essas perguntas, têm de mergulhar em vós, têm de experimentar, ok? Há dúvidas? Temos dúvidas? Enquanto aguardo para saber se há dúvidas, tenho que tirar aqui
Posso tirar a imagenzinha? Não posso? Gente, como é que eu tiro a imagem? Consegui! Estamos a melhorar. Já temos lives com partilhas de imagem. Há alguma dúvida que vocês tenham? E é muito interessante que volta e meia eu regresso ao meu Ikigai. Volta e meia eu volto a perguntar-me o que é que eu amo, o que é que eu amo fazer, o que é que eu sou a fazer, o que é que o mundo precisa. Há um ano, 2 anos, a minha frase de Ikigai era diferente. Era qualquer coisa sobre levar tranquilidade e paz ao mundo, mas, por exemplo, eu não colocava a criatividade, a conexão espiritual, nem a capacidade de ensinar. Eu colocava através dos meus dons e habilidades, porque eu ainda não sabia, eu não conseguia reconhecer quais eram os meus dons e habilidades, apesar de estar a exercer na área, mas eu não conseguia reconhecer isso como força, como a minha força. Gente, eu ia para mais baixo e tirei a música. Então, às vezes demora tempo. E é um processo. E, por exemplo, eu também não escrevi nessa altura no meu Ikigai que eu inspirava e ensinava as pessoas. Porque eu não sabia que eu gostava de inspirar as pessoas. Foi algo que eu percebi neste último ano. Uma das coisas que me dá prazer aqui no Instagram é isso. É estar aqui a mostrar para inspirar. Não é, olha, estou aqui, não é só para vender. Não. Há muita coisa que eu vos mostro que eu não vendo. Ainda há 15 dias, acho eu, partilhei um kimchi. Estou a experimentar kimchi coreano. Gente, eu não vendo kimchi coreano. Eu experimentei, gostei, partilhei convosco a minha experiência e os benefícios. E fazer isso deixa-me muito feliz. Dá-me dinheiro? Não. Mas deixa-me feliz. Então eu também o posso fazer. Depois há outras coisas que eu gosto de partilhar convosco que me vão dar o dinheiro. Porque, apesar de termos deixado aquela pergunta de como é que gostarias de viver se o dinheiro não fosse problema, não é? Se não tivéssemos que pagar contas, que ter dinheiro ao final do mês para pagar as nossas contas, a nossa realidade é que nós precisamos de dinheiro, gente, e nós não podemos ser hipócritas a ponto de dizer que não, né? Nós vivemos numa sociedade de troca, onde se calhar se eu tivesse cenouras e vocês batatas, eu dou-vos 1 quilo de cenouras e vocês dão-me 1 quilo de batatas. Está ótimo. Mas neste caso, a maior parte das nossas trocas, elas são feitas pelo dinheiro, né? Eu dou-vos um serviço e vocês dão-me dinheiro em troca, e para pagar a luz do serviço que a EDP me dá, eu dou dinheiro em troca, né? Temos de ser realistas. E, batendo aqui noutro tópico que não tem nada a ver com esta live, mas que na realidade está tudo interligado, existem 3 leis sistémicas que nós não conseguimos corromper. E uma delas é o equilíbrio de trocas. Tem que existir este equilíbrio de trocas. Por isso é que eu vos peço para vocês colocarem gosto nas coisas, para vocês enviarem para as pessoas, para vocês partilharem, porque só quando nós validamos a troca, equilibramos a troca, é que isso pode criar algum efeito em nós. Isso mesmo, coraçõezinhos. Coraçõezinhos também é troca, também é equilíbrio de troca. Então, é muito sobre isso. Tem que haver equilíbrio. Nós temos que sentir, e este equilíbrio é muito interessante, porque eu dou-vos um valor por o serviço, vocês pagam o serviço, como troca, equilíbrio, e eu dou um pouco mais. Sempre. Porque ao dar um pouco mais, nós estamos a garantir que o outro vai dar mais, e nós vamos dar mais, e o outro dá mais, e nós vamos dar mais. Então a abundância aumenta. Já desviei do assunto. Já desviei do assunto da live. E é assim, alguém precisava de ouvir sobre equilíbrio de troca, gente. Então, deixo-vos o convite para quem teve dificuldade nas primeiras perguntas
de o que é que gostavas de fazer em criança, o que é que dizias que querias ser em criança, fazer em criança, quais são os teus dons e talentos, e estes dons e talentos eles surgem até aos nossos 7 anos, ok? Não são semeados depois, eles nascem connosco, nós desenvolvemos nessa altura. Quem teve dificuldade a responder estas perguntas, eu deixo-vos o convite para virem no sábado a nossa vivência da criança interior. Vou fazer uma meditação de conexão, vamos fazer 2 exercícios de conexão e de acolhimento com a nossa criança interior. Vou partilhar convosco óleos essenciais que podem utilizar para integrar, fazer as pazes, dar um miminho à vossa criança interior, e também vamos ter uma sessão de NB de grupo com o tema criança interior. Isto vai ser no sábado, próximo sábado. Gente, perdi-me nos dias. É no próximo sábado, acho que é dia 8. Às 10h30 da manhã de Portugal. É online e tudo vai ficar gravado, por isso se não puderem estar online, vocês vão ver as gravações, recebem a energia na mesma. E o valor de troca é 35€. Por isso, se vocês tiverem interesse em se juntarem a nós, mandem-me mensagem, ficarei muito feliz por vos ter lá e não vos ocupo mais o vosso tempo hoje. Então agradeço imenso a quem esteve aqui a ouvir e a ver, quem esteve aqui presente, e por favor, se não responderam com papel e caneta, voltem atrás e respondam, ok? Os exercícios só fazem efeito, só começam a reverberar quando nós escrevemos, colocamos no papel, e às vezes vocês vão pensar sobre a pergunta, a resposta não vai vir logo, só vai vir daqui por umas horas, daqui por um dia, talvez na noite, durante um sono. Se calhar vocês vão estar a tomar um pequeno almoço ou a tomar banho e é isto, ok? Façam isso, coloquem no papel a pergunta e deixem a vossa alma encontrar a resposta. Um beijinho muito grande. Qualquer dúvida, quem esteja a ver gravado, deixem nos comentários que logo que possível eu respondo. É isso, partilhem a live para ela chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas a encontrar a sua razão de viver o seu propósito. Um beijinho, muito obrigada e o resto um bom dia.